Oi, turma. Transição planetária de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 16, hoje a parte 3, porque esse capítulo é enorme, programações reencarnacionistas. Então, a gente vai dar continuidade aqui. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram amparados por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados, facultando posteriormente a constatação do fenômeno da gestação. A alegria que tomou conta do casal, quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento, converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus através da oração, de que participamos à noite, quando se encontrava em parcial desdobramento pelo sol. Então, o casal, mais uma vez, teve um momento de desdobramento para saber que a sua gestação iria ocorrer. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se reencarnariam exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se todavia, as determinações do Senhor da vida. Enquanto operávamos no Mister, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas. Então, enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, estava tendo mais desencarnações aí. Em ocorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no órbito terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com seu nível de elevação. Então, esses que estavam desencarnando aqui no planeta Terra já não iam ficar mais. Era-nos motivos de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes de que tinham dificuldade de libertar-se. Podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores de nossa esfera e de outras sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências pela iluminação do conhecimento e as bênçãos da caridade. Os grupos espíritas afeiçoados à verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros, como, aliás, sempre ocorreu, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas vinculadas ao desvairo, ou dele vítimas, movimentavam-se com sofreguidão, desenvolveram mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento, ou seja, enquanto eles estavam trabalhando para socorrer os que estavam desencarnando e preparar os que estavam novamente encarnando, havia ali algumas entidades, alguns espíritos revoltados com tudo isso. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso. Essa parte aqui é complicada. Já que eles não conseguiam combater as pessoas, atingir diretamente as pessoas, o que eles fizeram? Foram induzir, intuir pessoas da mídia,
Porque aí não tem como, né? Já que pegar um por um dá trabalho, então eu vou lá pela mídia, vou pela televisão, vou pelo rádio, né? Vou pelos meios de comunicação propagar em massa a discórdia, você sair da linha, né? Tirando aí os princípios, os valores, a fundamentação de família, as formações de família, de forma que se a gente não tiver o pai e a mãe, não tem como ter filho, né? Então, eu vou entrar num tema que é muito polêmico, eu tenho medo de falar besteira aqui e acabar tomando muita pedrada, porque a gente toma pedrada quando a gente fala o que pensa, né? Tem muita gente que não respeita o nosso pensamento. A gente tem que respeitar o pensamento dos outros, mas os outros nem sempre respeitam o nosso. Pois é, o que eu penso a respeito aqui do que está sendo falado? Já que eles não conseguem atrapalhar a vinda dos espíritos, pegando uma pessoa de cada vez, vamos para a mídia. Vamos colocar lá na novelinha que as pessoas agora podem ficar incomodadas porque tem peito, então elas vão lá e tiram peito, né? Quero ser homem. As pessoas ficam incomodadas porque são mulheres, querem ser homens, homens querem ser mulher, e isso a mídia vai reforçando como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E nesse instante a espiritualidade vai trabalhando, a espiritualidade inferior vai trabalhando nas mentes dessas pessoas que assistem esse tipo de novela ou esse tipo de notícia, ou infelizmente, né, nós temos autoridades aí, ditas autoridades, que são vereadores, deputados, senadores, presidentes, sei lá, né, que falam que são contra a discriminação, porém disseminam o quê? A quebra das famílias. Disseminam praticamente a quebra das famílias, né? Nós tínhamos aí várias escolas militares que estavam sendo implantadas, não para militarizar crianças, mas para disciplinar. Ontem eu estava conversando com uma moça que faz hidroginástica comigo, e ela falando que queria colocar a filha de 5 anos, que vai fazer 5 anos, numa escola particular. Eu falei, olha, se a pessoa tem dinheiro sobrando e quer fazer isso, tá aí, ela tem possibilidade. Mas se a pessoa já anda com o cinto apertado, vai apertar ainda mais para colocar a filha no Fundamental 1, na escola particular, particularmente, eu acho que o ideal é guardar dinheiro para a faculdade dessa criança, porque a faculdade realmente é mais difícil pegar uma pública. Agora, escola pública fundamental, principalmente Fundamental 1, ainda tá boa. Em geral, estão boas, né? Agora, no Fundamental 2 e ensino médio é que o bicho pega. É ali que tá o perigo, porque ali tem uma formação de professores que são completamente erradas. A formação do professor. Aí a escola pública reflete o quê? Já que o professor não disciplina seus alunos, já que o professor não consegue conter os seus alunos e joga tudo para cima da família, a família também joga para cima do professor. Aí fica esse jogo de empurra e quem sofre? A criança no meio disso tudo. Aí tem criança de 9 anos, 12 anos, matando o professor na sala de aula. Ah, mas a culpa é da família. Não, a culpa é de todo mundo. A culpa é da família que está perdendo a sua estrutura, a sua real responsabilidade de educar a criança. A culpa é dos professores, é culpa de direção, de coordenação, de supervisão, de secretarias. Por quê? Porque visam xizinho. Ultimamente só querem saber de gráfico. Se teve um índice grande de aprovados ou não. Eu fiz parte desse processo. Eu sei o tamanho das falcatruas que existem. Tiram crianças que têm mais defasagem da sala de aula para elas não responderem provas nesses dias que são ditos provas externas, que é para a prova ser totalmente a favor da escola. Antigamente, eu não sei se ainda existe isso, a escola ganhava uma verba se a criançada fosse bem nessas provas. Então, tanto os professores queriam que os alunos ganhassem a todo custo nota boa para eles poderem ganhar o seu bônus. Então, são tantas coisas que vão acontecendo para desvirtuar a educação de uma criança,
ou a vinda de uma criança aqui no nosso planetinha, vocês não têm ideia. Tem falcatrua de tudo que é tipo que vocês podem imaginar, dentro da área da educação, dentro da área da saúde, dentro da área... Na saúde, trocam bebês dentro da maternidade, pra vocês terem uma ideia. Tamanha é a influência negativa, né? Que nem aqui, está sendo preparado 2 seres bem desenvolvidos para um casal, porque precisam que esses seres venham para dar uma elevada no ambiente onde eles vão reencarnar. Mas se a espiritualidade inferior fosse atuante aqui e a espiritualidade superior desse bobeira, na maternidade eles trocavam esses bebês e davam para uma pessoa que não tem condição nenhuma de criar da forma que esse casal tem. Já ia atrapalhar todos os planos ali. Ah, mas Deus ia permitir? Ele permite. O livre-arbítrio nosso, ele permite. Só que ai daquele que causa, né? Jesus falava, o escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. A dor é necessária, mas ai daquele que causa a dor. Então, a gente tem na televisão, né? Eu vejo os evangélicos, muitos não assistem televisão. Eles tiram o canal aberto, colocam um desenho animado e escolhem os desenhos animados para os seus filhos. Eles estão errados? Não. Não é que todo mundo tem que ser assim. É óbvio, a gente pode ver, a gente pode saber o que está acontecendo, mas quando a gente tem uma estrutura forte para isso, porque senão a gente é deixado levar, né? Se a gente pegar uma abertura de uma novela, que todo dia a gente escuta aquela entrada da novela, daqui a pouco a gente está cantando a música sem perceber. Você vai para uma festa, por mais que você não goste lá do ritmo que está tocando, daqui a pouco você está batendo o pezinho, porque é de tanto ficar ouvindo. E a espiritualidade, ela trabalha na mídia dessa forma. Ela pega aqueles cabeças de vento que tem lá dentro, né, que já não tem grande coisa para poder oferecer, e fica soprando tudo aquilo que eles desejam para fazer com que a humanidade não se desenvolva, porque não é o ideal deles. Eles querem continuar nesse planeta. E como existe essa luta entre o bem e o mal o tempo todo, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou tudo isso, que nós somos simples e ignorantes desde o princípio, mas tem aqueles que insistem em continuar simples, ignorante e ruim, que é pior. Não vai ser assim a vida inteira, nada é eterno, né? Dessa forma, não. Mas eles vão ficar soprando. E se vocês observarem, hoje eu não assisto mais novela, já deve ter uns 7 anos, essas novelas assim que fala de droga, de prostituição, de marido traindo mulher, de mulher traindo marido. Eu não assisto mais essas coisas, né? Depois, a última novela que eu assisti foi uma que uma garota, uma aluna minha de 9 anos de idade falou, professor, eu acho que eu sou bi. Uma aluna de 9 anos de idade virou para mim e falou, eu acho que eu sou bi. Eu não sabia nem que troço era esse, né? Porque a gente fica completamente fora dessas coisas. Aí eu fui ver o que era bi. Eu falei, mas por que você acha que você é bi? Não, porque eu tenho vontade de cortar meu peito. Mas 9 anos de idade, ela não tinha nem peito, gente. Opa, de onde você tirou essa ideia? Não, porque eu vi isso lá na novela e eu me identifiquei com aquela personagem. Eu falei, ah, para, 9 anos de idade, gente. Não sabe nem o que vai comer na hora do almoço, não sabe nem decidir se quer ovo frito ou ovo cozido. Então, aí eu parei de assistir. Eu falei, não, chega, eu não vou dar audiência para esse tipo de coisa e espero que ninguém dê. Esse tipo de coisa, não. Você vai assistir um jornal, é puro sangue. Ou então é tudo de acordo com o que a emissora vai ganhar, né? Se ela vai ganhar de determinado político, ela fala bem daquele político. Se ela vai perder dinheiro com aquele político, ela fala mal daquele político. Tudo que você compra da televisão, né? Você fica vendo muito um comercial da Coca-Cola, dá vontade de tomar Coca-Cola. Se você assistir um filme que estão comendo pipoca, você quer comer pipoca. Por que é praticamente obrigatório todo mundo que entra no cinema comer pipoca? Porque todo mundo come. Você vai lá de embalo, você não vai, porque às vezes você acabou de almoçar, você entra no cinema, você não tá com fome, mas tem que entrar com a pipoca, né? Então, assim, são coisas que a gente vai reproduzindo vendo os outros. E por que a gente reproduz vendo os outros? Porque tem alguma coisa aqui intuindo para você cair nessa besteira. A partir do momento que não tiver mais um homem ou uma mulher para procriar, acabou. Não tem mais reencarnações aqui.
Então, é uma forma, sim, as igrejas, as religiões em geral falam, estão destruindo a família. A partir do momento que vem essa onda, eu não sei mais os nomes que tem. Eu parei no LGBT, mas eu sei que tem mais um monte de coisa que veio depois disso. Né? Eu não fico me informando muito. Mas, pô, se todo mundo for seguir essa onda, tá difícil. Como é que vai nascer um bebezinho aqui, gente? Então, eles fazem de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso, né? O sexo principalmente. Conclaves insidiosos, organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiciavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida, a que se entregam muito dos seus membros, ora reencarnados nessa área como nas religiões, nas artes e em outros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral. Em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Fomentadores de guerras, de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche e de preconceito. Misturam-se as multidões, inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores oportunistas desvairados. Então a gente vê o quê? Até religiosos. Eles vão dar recados a multidões e dão recados todos distorcidos. Investem em falta de princípios, ao passo que deveria ser o contrário, né? Tem religiosos que estão super envolvidos em corrupção, mas super, estão muito preocupados no total de dinheiro que a igreja vai arrecadar. Não estão preocupados se o fiel que está indo na igreja está se sentindo melhor, se está fazendo bem aquela pessoa. Não, para eles existe até um gráfico. A igreja tem algumas, né, não vou citar de que parte, mas tem algumas que se elas não chegarem no determinado ponto lá no gráfico de arrecadação das, não sei como é que diz lá, das contribuições, né, do fiel, a igreja fecha. O pastor ou o padre é obrigado a ser transferido, vai para outro lugar, porque ele não está sendo bom. Sabe por que ele não está sendo bom? Porque ele não está sendo bom para arrecadar dinheiro. Não é porque ele não está sendo bom para o fiel. Tem alguns que são da pancada, né? Tem alguns que, opa, é que nem eu falei ontem, né? Eles, além de fazerem o bem, eles combatem o que é o mal. Quando eles percebem que existe isso do poder em cima da igreja, a visão que os superiores deles lá têm de que o que vale é o dinheiro, eles combatem, eles batem de frente a frente. Só que aí eles são o quê? Castigados. Colocam eles para ir para um lugar bem distante de onde está a família, colocam eles para ir para um lugar para ser apagadinho, para ninguém mais ver, né? Alguns chegam até a desistir, porque a pressão é muito grande. Subitamente pode-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. Sabe aquela história do policial essa semana aí? Que estava no Guarujá, numa ocorrência, o policial da rota, e era um rapazinho de 30 anos, quase a idade do meu filho ali, e deixou um bebê no colo da esposa dele, né? Viúva. Quase ninguém se abalou diante de um negócio que, um policial hiper preparado da rota, combatendo o crime e não sensibilizou tantas pessoas.
Eu vivo em Facebook, eu não vi quase nada falando sobre isso. E precisa ser falado, precisa ser questionado. Aonde é que está a lei do lado do policial? Aí vai a turma da rota lá para baixo, desce com mais um monte de polícia de todas as áreas, vem pessoal de fora, veio polícia do Paraná, veio de Goiás, para dar um apoio. Tem mais de 300 viaturas lá para baixo, na Baixada Santista, para procurar, para caçar pessoas que estão envolvidas no crime e principalmente nessa ocorrência. Ah, teve combate. Ah, mataram bandido. Ao invés desse governo que está aí falar que, poxa, mataram um policial de elite, pessoas barra pesada, do tráfico. Não tinha nada de o suspeito, não tinha suspeito ali. A ficha criminal de cada bandido envolvido em tudo isso era terrível. É mais do que um rolo de papel higiênico. Tamanha a bondade dos caras. Aí a sociedade, em vez de ficar a favor do polícia, da família desse policial, que morreu em serviço para combater o crime e proteger a sociedade, as pessoas estão falando em direitos humanos do bandido. Não que eu seja a favor que saia matando pessoas, não sou a favor. Só que se coloque no lugar dessa esposa que vai ficar com o bebê no colo sem o marido. A mãe desse policial de 30 anos de idade que não vai ver o seu filho voltar. Ah, mas ele sabia que era profissão de risco. Tá, ele sabia. A minha profissão também era de risco, de ser professora. Eu podia cair no chão, bater a testa e morrer. Qualquer um é profissão de risco. Só que você quer que o teu ente que está fazendo alguma coisa de bom morra? Não. Ah, mas a gente deve desejar o mal, então, para aquele que era do mal? Não. Tem que ter lei. E o nosso país não tem lei. Tem lei para bandido, mas não tem lei para quem é do certo. Esses policiais que foram no litoral, que estão lá, que estão combatendo o crime, grande parte depois, corregedoria, psiquiatria, vai passar de psicólogo, vai ficar afastado, vai para disciplina, pode ser até expulso da corporação, porque foram lá trabalhar, tirar o mal da rua. É inversão total de valores. E quem é que governa pensando no bem? Poucas pessoas, porque estão conduzidos pelo mal. Nós ainda temos muitos governos, estou falando governo de forma geral, né? Inclusive no mundo, não é só Brasil. Nós temos muitos governos que são governados pelas entidades negativas, inferiores. Por isso que nós estamos aí, com má distribuição de renda, com pessoas passando fome, com crianças fora da escola, crianças sendo estupradas, inclusive, pelos seus próprios pais. Ah, mas a lei, que lei? O nosso país não tem lei para quem é bom. Não tem. Eu fui lesada há pouco tempo. Falaram para mim, num plano de saúde, de que eu ia ser atendida na minha cidade. Eu peguei e fiz o plano de saúde. Eu acreditei. Peguei o contrato. No contrato não veio falando que lugar que eu vou ser atendida. Um contrato bem meia boca. Mas eu sou uma pessoa de boa índole. O que eu fiz? Já mandei o pagamento via Pix. Paguei todo o plano por 1 ano. Só que na primeira consulta que eu desejei, só tem em Mogi, só tem em Suzano, só tem não sei aonde. Foi, ué, e Itaquá? Que eu pedi para Itaquá. Não tem. Eu falei, então cancela meu plano, porque eu não posso ir para longe, eu pago Uber, eu vou pagar uma nota cara de Uber para ir para outra cidade. Não quiseram cancelar. Eu tive que pegar uma advogada, pagar a advogada para ele poder entrar com a ação e requerer meu dinheiro de volta. O dinheiro que eu vou ganhar, eu vou pagar a advogada. Ou seja, fui lesada de qualquer forma. Tem lei pra gente aqui? Não tem. É tudo distorcido. É tudo distorcido. Justamente porque o livro está dizendo pra gente o quê? Que muitas coisas vêm da influência negativa. Eles não querem que as coisas caminhem para o bem. E quem é que está aceitando as coisas erradas? Somos nós que estamos encarnados. Nós temos o poder de aceitar ou não. E nós, muitas das vezes, somos influenciados porque pensamos o tempo todo em coisas ruins, em pornografia, em droga. Não vejo a hora de chegar sexta. Sextou, oba, vou beber até não querer mais. Sábado, domingo, vou jogar bola, vou para churrasco com um amigo, vou largar a mulher em casa, vou largar meu filho na rua, porque na rua ele não fica me perturbando. Esses pensamentos toscos.
do dia a dia, que a gente acha que não tem nada demais, que é uma rotina saudável, é aí que eles pegam a gente, né? O Vale Tudo, que começou a ser estabelecido, tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade. Então, esse Vale Tudo, nós estamos nele o tempo todo. Percebam. A gente vive falando, lá no passado era tão bom. Nossa, meu pai olhava para mim, eu já sabia que eu tinha feito coisa errada. Nossa, a gente respeitava o professor. Nossa, no nosso tempo era tão bom, a gente brincava na rua, mas o pai e a mãe ficavam sentados na calçada olhando a gente brincar. Ninguém chegava perto da gente, não tinha nada de errado em volta, né? Agora, o que o livro está mostrando? Que os valores éticos, né, os nossos princípios estão decadentes, porque nós estamos permitindo, nós estamos perdendo essa guerra. Demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos em uma nova e descontrolada ética, passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para esses desditosos dias. Parei por aqui. Vai ter a parte 4. A parte 3 deu 26 minutos. Pois é, gente. Então, essa guerra entre o bem e o mal, ela sempre existiu, sempre vai existir, mas, a grosso modo, eu vejo que nós estamos perdendo. Na sociedade atual, nós estamos perdendo. Porque tá realmente, né, mulher andando pelada na rua, homem sem noção, eu entrava nesses Tinder da vida aí para arrumar namorado, eu encontrava homens no Tinder. Hoje tem mulher lá passando cantada, tem homem que não é só homem, e olha, eu vou te falar, tá cada vez mais difícil, para tudo, para tudo. Então, quem tem suas famílias que segure, cuide bem, porque quem quiser formar a família daqui por diante, ou quem tá aí começa a transformar esse mundo realmente em coisa melhor, ou então a gente não vai ver mais famílias estruturadas, bem-sucedidas. Você vai em médico, o médico mal sabe te atender, porque a estrutura começou em casa errada, foi para a formação desse médico e ele agora no consultório não dá conta. Tá tudo fora do lugar. Nós precisamos colocar as coisas no lugar novamente. Tá bom? Se a gente quer continuar por aqui. Fiquem com Deus.